Com sua crítica radical à democracia representativa, decretando que os parlamentares não podem concluir nada definitivamente, Rousseau retoma a ideia de democracia direta e revive o conceito do mandato imperativo. O que é, afinal, o mandato imperativo? Menciono dois juristas brasileiros que trataram do assunto. Diz Darcy Zambuja: o mandato imperativo obriga o eleito a seguir fielmente as instruções que lhe são dadas pelos eleitores. Por meio da existência do mandato imperativo, o povo tem o poder de ditar o seu plano de governo, o qual deverá ser observado pelo governante, sob pena do mesmo ser destituído do cargo. Agora, o mestre Paulo Bonavides. O mandato imperativo sujeita os atos do mandatário à vontade do mandante, transformando o eleito em simples depositário da confiança do eleitor. Juridicamente, equivale a um acordo de vontade ou a um contrato entre o eleito e o eleitor e, politicamente, reconhece a supremacia permanente do corpo eleitoral. Nas primeiras décadas deste século e na sequência da Segunda Guerra Mundial, o sindicalismo italiano, especialmente sua corrente anarquista, adotou o mecanismo do mandato imperativo para impedir que dirigentes se acomodassem ou traíssem os compromissos com as suas bases. Por votação direta, os trabalhadores ou confirmavam ou destituíam a direção sindical, uma espécie de referêndum revogatório. Quer dizer, a ideia do mandato imperativo está vinculada à ideia do recall, da revogação do mandato concedido, do cancelamento da representação, da retirada da delegação por quem deu, o povo. Desse ponto de vista, a presidente Dilma poderia ser afastada do cargo por não ter cumprido os compromissos que assumiu com o povo brasileiro em 2014, mas nunca, jamais, por crimes de responsabilidade que todos sabemos, inclusive a oposição, ela não cometeu. Caso o eleito não tivesse cumprido o que fora pactuado com o povo durante o processo eleitoral, ele teria o seu mandato cancelado e nós teríamos novas eleições. Enfim, com o mandato imperativo, os governantes serão escolhidos para realizar determinado programa que, não executado, custará o mandato deles. A decisão é sempre do povo. O povo escolhe, o povo destitui, o povo entroniza, o povo derruba. Com a possibilidade de revogação do mandato presidencial, não correremos o risco, ou será menor o risco, de se prometerem certas coisas na campanha eleitoral e praticar coisas completamente diferentes durante o governo. Se o candidato pretende governar, por exemplo, para o mercado financeiro, para os ricos e poderosos, se o candidato pretende lanhar o lombo do trabalhador, tirando-lhe o emprego, revogando direitos trabalhistas e previdenciários, o candidato terá que defender estas ideias e lutar para convencer os eleitores e dar-lhes o tempo para implantar esse programa liberal. Os eleitores devem dar-lhe o tempo. Não teremos, então, discursos inflamados contra o desemprego, ao mesmo tempo em que se defende a flexibilização da CLT e das leis previdenciárias. A terceirização, a mudança da política do salário mínimo, as restrições aos sindicatos e mais.
Não teremos veementes protestos contra os juros altos, ao mesmo tempo em que se defende com unhas e dentes o mercado financeiro. E tem-se os bancos como as vacas sagradas, intocáveis do sistema. Não teremos aquelas arengas incandescentes sobre os investimentos em saúde, educação, saneamento, segurança, infraestrutura, ao tempo em que desvinculam receitas, estabelecem tetos para os gastos públicos, cingem os bancos estatais com camisas de força, para garantir os numerários para pagamento da dívida pública. Não mais trapaças, não mais promessas enganosas e mirabolantes. Utopia, senhores, de forma alguma. Se somos sinceros e queremos de fato mudar as coisas, é o caminho.